tia vai dar para vocês hoje sujeito, tá? Sujeito simples e sujeito composto. O que é sujeito? A tia colocou o quê? É a parte essencial da oração. É o ser que sofre uma ação. Para saber quem é o sujeito, faça a pergunta para o verbo. Então, o sujeito é a parte importante, essencial da oração, tá bom? Então, ela sofre uma ação. Então, vamos lá. Minha bisavó chama Heloísa. Chamava Heloísa. Então, qual é o verbo? O verbo aqui é chamava. Então, vamos fazer uma pergunta para o verbo. Minha avó chamava Heloísa. Quem é que chamava Heloísa? Quem chamava Heloísa? Minha bisavó. Então, esse é o sujeito, ó, sujeito. A resposta da minha pergunta é o sujeito, tá? Então, de novo, sujeito é a parte essencial da oração. O que é a oração? É uma frase com verbo, tá? Então, sujeito é a parte essencial. E é o ser que sofre a ação. Então, para saber qual é o sujeito, eu faço a pergunta para o verbo. Então, vamos lá. Minha bisavó chamava Heloísa. Quem chamava Heloísa? Minha bisavó. Minha bisavó é o sujeito. Então, vamos lá. Caramba. Nós temos dois tipos de sujeito. Sujeito simples e sujeito composto. Então, vamos lá. A gente vai fazer a pergunta para o verbo. Qual é o verbo dessa oração? Brincava. Então, vamos lá. A menina brincava na rua. Quem brincava na rua? A menina. Então, olha lá, a menina, tá? Então, aqui eu tenho uma palavra que é mais importante. Então, vamos lá. A mais importante é a ou é menina? É menina, né? Então eu só tenho um sujeito. Quando eu tenho um sujeito, é chamado de sujeito simples, tá? Agora, olha aqui essa frase. Sujeito composto. A menina e sua prima brincavam na rua. Vamos fazer a pergunta por verbo. Quem é que brincava na rua? Então, o verbo daqui, quem é que brincava na rua? A menina e sua prima. Então, a menina e sua prima. Então, quais são as palavras mais importantes no a menina e sua prima? Menina e prima. Então, nós temos dois sujeitos. Quando nós temos dois sujeitos ou mais, é chamado de sujeito composto. Ok? Então, vamos lá, criança. A tia colocou duas frases aqui. Então, vamos ver. Mário dançou na festa. Qual é o verbo dessa oração? Dançou. Agora, para eu achar o sujeito, eu faço a pergunta para o verbo. Quem dançou na festa? Mário. Muito bem. Então, aqui eu já tenho uma palavra que é importante. Então, se eu tenho um sujeito, é chamado de sujeito simples. Vamos lá. Outra frase, outra oração. Lucas e eu dormimos cedo. Quem dormiu cedo? Então aqui, verbo, primeiro vamos achar o verbo. E eu faço a pergunta para o verbo. Quem dormiu cedo? Lucas e eu. Qual é a palavra mais importante entre Lucas e eu? Lucas, eu. Então tem dois sujeitos. Se tem dois sujeitos, é chamado de sujeito composto. Ok? Um sujeito, sujeito simples, dois sujeitos, sujeito composto. Beleza? Vamos fazer o deverzinho. Se tiver dúvida, podem passar a mensagem. Beijinho.